Olá, colegas da odontologia paraense e nacional também. Estamos aqui no episódio do Odontocast, o podcast do Conselho Regional de Odontologia do Pará, e vamos abordar novamente um assunto bem relevante para a nossa classe, que é o tema da ética. Para isso, nós temos aqui a doutora Penélope Gotardo, nossa conselheira secretária, que vai apresentar nossas convidadas. Olá, tudo bem com vocês? Estamos muito felizes, né, Marcelo, de estarmos aqui com as nossas conselheiras, a presidente da Comissão de Ética, a doutora Larissa Mello, e a nossa conselheira também, que participa da Comissão de Ética, a doutora Carla Hermes. E que já foi presidente da Comissão de Ética também, bem como presidente do nosso conselho, não é? Isso. Então, são duas pessoas, assim, bem experientes no assunto. Diria que são as mais capacitadas para conversar conosco a respeito do tema. E vamos desenvolver, né? Comece então, vamos lá. Vamos lá. Doutora Larissa, conte um pouco da sua experiência, né, na Comissão de Ética, e depois nós vamos passar a palavra à doutora Carla também. Pronto. Agradecendo de novo, né, o convite do Conselho, como conselheira, e representante também do CRO, Pará. Sobre a ética, né? É um tema que eu acho que bem grande, né? É um tema grande, é um tema polêmico para o profissional cirurgião dentista, mas é um tema de extrema importância tanto para o profissional como para a sociedade. Não dá para existir um indivíduo que não seja ético e esse indivíduo vivenciar uma experiência da sua profissão. Não tem como. A ética ela não se separa, acho que, de nenhuma profissão, que dirá da nossa, né? O que eu posso dizer para vocês? Hoje, o trabalho na ética não é um trabalho simples, é um trabalho árduo, né? Hoje, a crescente na odontologia é grande. A odontologia tem sentido essa necessidade de trazer, né? Principalmente levar, eu acho, hoje para os profissionais, o que o profissional já deveria saber, que a ética, ela nada mais é que ele tem que andar como se fosse... É a Bíblia do cirurgião dentista, né? A ética ela é imutável. Imutável, isso. Então tem que estar atrelada sempre à nossa profissão. Bom, vou fazer uma pergunta agora para a doutora Carla. Em relação à atividade finalística do Conselho, né, que a principal é fazer a fiscalização da ética em benefício do exercício da profissão e para a sociedade. Quando tu estivestes diretamente à frente da comissão de ética, Carla, tu te deparaste com algumas situações que foram bem complicadas. Dentre elas, cita a principal para ti. Mas aí você pergunta com relação a denúncias éticas, ou você, no contexto geral do andamento da ética dentro do conselho naquele período? Bom, tu pode responder as duas. As duas, então pronto. Enumera e responde. Seu maior desafio dentro da ética, né? Então, quando eu estive enquanto presidente no processo da intervenção, né, que foram 180 dias, logo em seguida assumi a presidência da comissão de ética. E aí, a maior dificuldade era porque, em função até da pandemia e de tudo que o Conselho passou, nós estivemos por um ano com muita dificuldade para atuar na ética com relação aos processos antigos, as coisas que não puderam ser evoluídas, nem pelo problema da pandemia. Aliás, pelo problema da pandemia e pelo problema da intervenção, que nós não pudemos atuar. Ficou tudo parado, então, ficou tudo muito acumulado, né? E o Conselho passando por dificuldades e a gente tentando restabelecer todas elas. E, então, eu acho assim que aquele período, como presidente da Comissão de Ética, o que eu tive foi para regularizar os processos antigos e que não estavam podendo dar andamento. Foi uma retomada, Foi uma né? retomada, e uma retomada difícil, né? E aparecendo cada vez mais denúncias e acompanhando junto com a fiscalização, né? Então, eu acho que foi mais isso. Depois, nós eu passei a ser conselheira suplente, a Larissa assumiu a comissão de ética e muito bem conduzido por ela, está sendo até agora. O que acontece? Hoje nós nos deparamos com uma atualização, está tudo atualizado,
agora as denúncias não param. Os processos éticos continuam. E tem todo um trâmite entre a denúncia e o julgamento, né? Então, a gente precisa respeitar todo o Código de Processo Ético. São os Então, ritos, né? os ritos todos, tem que ser né? seguidos, que todos né? nós sabemos. Mas, assim, a maior dificuldade que eu tive na ética, enquanto presidente, foram as demandas reprimidas dos anos anteriores. Legal. Eu tenho um relatório aqui do Conselho Regional de Odontologia do Pará, que, para vocês terem ideia, em 2017 foram abertos 28 processos éticos. 2018 foram abertos 19. 2019 foram abertos apenas 6 processos éticos. 2020, nenhum, devido à pandemia e à intervenção. E 2021 foram abertos 25 processos éticos. 2022, 27 processos éticos. Isso de abertura, né? De abertura, né? Aí imagina isso acumulado para Então, 2022. isso acumulou, porque tinha muitos processos com demanda reprimida que não andavam, mas processos julgados e foram finalizados em 2022, nós finalizamos 3 que foram abertos em 22, 13 que foram abertos em 21. Então, foram 16 processos éticos finalizados em 2022. Né? Abrimos 27 e finalizamos 16. Eu vou pedir a palavra para falar de dados. Né? Sim, então, sim. se tiver alguma coisa para retificar aqui, mas eu acho que são dados bastante interessantes. Eu tenho algumas coisas para retificar, para a gente entender. Primeiramente, né, 2020 ficou parado, que foi o ano da intervenção, e a Carla assumiu a presidência da Comissão de Ética em 2021, qual também fui membro da comissão, e a gente fez de tudo para tentar dar continuidade ao que estava parado e receber os novos processos éticos. E dentro disso a gente tem que lembrar que existe um prazo no rito do processo ético que é de 1 ano para a conclusão, tá? Então, muitos processos antigos a gente tem que estar solicitando ao Conselho Federal para que ele autorize que a gente dê continuidade. E dentro dos dados do Marcelo, que não constam, que quando eu assumi a comissão de ética, é que eu abri uma outra parte, que é a Câmara de Instrução. A Câmara de Instrução, ela tem um papel similar da comissão de ética, só que eu deleguei a função para elas de fazer um termo de comprometimento do profissional. É quando a gente tem uma infração ética que não é tão grave e que a gente consegue tentar sanar de uma maneira que ainda não precise abrir um processo ético, até para desabarrotar o conselho e, ao mesmo tempo, fazer um trabalho preventivo e um trabalho educativo com o profissional. E essa Câmara de Instrução, ela teve também um bom dado, gerou um bom dado de atividade, que seria, teoricamente, para ir para o processo ético, mas a gente fez o termo de comprometimento e a gente teve o ajuste, né, da conduta ética do profissional. A gente tem esses dados. E aí, além de tudo, a gente teve também um novo direcionamento à fiscalização. A gente solicitou que a própria fiscalização, antes de enviar para a comissão de ética, fizesse um trabalho que a gente tem feito também em rede social, que dentro das maiores infrações éticas que a gente tem do profissional hoje, a gente sabe que, infelizmente, ainda é a publicidade. E a gente solicitou que, por publicidade, que a fiscalização já tomasse de frente de pedir para retirar imediatamente e fazer um termo de comprometimento, para que a gente não abarrotasse. Se a gente pegar os dados da fiscalização de fiscalizados, a gente teria um número 10 vezes maiores de processos éticos, infelizmente. Posso entrar aí para afirmar o seguinte: quando a doutora Carla assumiu a presidência do Conselho, em 2020, num semestre de 2020 foram 500 fiscalizações aproximadamente. Em 2021, foram 1.000 fiscalizações e nós terminamos 2022 com 2.094 fiscalizações no Conselho. São números também bastante interessantes. Né? Quadruplicou o número de fiscalizações no Conselho. E quando nós falamos que foram abertos 27 processos éticos em 2022 e foram finalizados 16 processos que foram abertos em 21 e 22, é um número bem relevante também, sim, bem expressivo. Então, dentro desses números, o que eu posso dizer para vocês
é que eu penso que o nosso código de ética odontológico ele precisa ser mais difundido, mais divulgado, mais mostrado num trabalho que nós estamos indo até algumas faculdades, queremos ir a todas as faculdades para já tratar desde a graduação, esse conhecimento desse base, código né? de ética, né? Mas o que vocês diriam para incrementar mais ainda, para que não só nós fizéssemos os julgamentos dos processos, mas para que nós orientássemos os colegas para que não chegasse ao extremo tão desconfortável de passar por um processo ético, né? A gente tem, a Larissa, ela falou logo no início desse ano que nós já estamos trabalhando uma questão de uma cartilha orientadora. O básico, o simples, que faz um resumo, né, Larissa, do código de ética, das principais e algo didático, éticas, inclusive, né? Algo didático com figuras e que fosse distribuído mesmo. É bom que saibam que nós estamos diretamente em contato com a Comissão de Direito de Saúde, que tem da OAB, né? Da OAB, que também tem direito médico e odontológico, porque nós queremos, junto com a OAB, o CRO Pará, fazer esse trabalho de orientação à classe odontológica através de uma cartilha com as principais infrações éticas. No entanto, isso não exime a questão do profissional desconhecer o código de ética, porque se eles chegar a um julgamento ou a um ato processual qualquer e disser que ele desconhece o código de ética, isso também é uma infração ética, não é isso, doutora? Isso, com certeza. Eu vou até falar uma parte que é muito polêmica da ética, né? Infelizmente, é muito comum a gente ver entre os profissionais mais jovens o desconhecimento do código de ética, que é uma das nossas maiores preocupações. Por isso que a gente tem feito essas idas nas faculdades, porque, infelizmente, eles são os profissionais que mais chegam com a expressão eu não conheço, eu desconheço. Eu não sabia. E a gente sabe que o próprio desconhecimento ele já é, por si só, uma infração ética, porque o código de ética ela é a bíblia do qualquer profissional. Não existe profissão sem ética, certo? É uma das coisas que eu acho que a gente trabalha muito, a gente tem tentado de todas as frentes tentar, desde idas na faculdade, desde a gente estar querendo fazer a elaboração dessa cartilha de orientação, a própria página do Instagram do Conselho Regional de Odontologia do Pará, ela faz diversos marketings voltados a lembrar o cirurgião dentista o que é infração ética, o que não é, o que é possível, o que não é, o que é direito, o que é dever. E é uma das coisas que a gente tem trabalhado. Logicamente, nem tudo eu posso falar, porque a gente sabe que a ética ela funciona muito no sigilo, e a gente tem outras frentes de trabalho, para a gente também não atento, né, ao que está acontecendo, a gente enxerga, a gente vê que hoje o advento da tecnologia, da publicidade, isso tem trazido muitos questionamentos e muitas mudanças, a gente não fecha os olhos, e a gente tem tentado o tempo todo, o presidente aqui não me deixa mentir, o tempo todo se atualizar, o tempo todo estar em contato com o Conselho Federal de Odontologia, também para ele orientar o que a gente fica de dúvida, dirimir as dúvidas. Então, a gente tem feito o melhor que a gente pode, e eu acredito, assim, que esse ano a ética ainda vai mais além do que ano passado. E todo respeito à Carla aqui, que eu, assim, não pode me deixar, eu não posso deixar ela, porque não tem como, a ética funciona muito bem. Seria boa, eu e a Larissa, né? E assim, falando um pouco da tecnologia, né? A questão ética da relação cirurgião-dentista-paciente é o básico, é o primordial. Mas hoje em dia, no mundo da terra sem lei, que acham que é a internet, né? Eu queria que você falasse um pouco que a gente convivendo, né, com a rotina ali dos processos, enfim, do conselho, a gente vê que a internet não é uma terra sem lei e que muitas denúncias chegam através das mídias sociais. Fale um pouco sobre isso. Atualize os colegas que muitos acham que o que publicam, às vezes, o conselho não recebe essas denúncias.
Pronto. Eu volto a falar, né, que a ética ela funciona de maneira sigilosa. Então, esses dados geralmente não vão ser publicados, não vão ser publicizados, mas não quer dizer que o conselho esteja fechando aos olhos. Muito pelo contrário. A gente pode hoje fazer denúncia tanto anônima, claro que a nossa equipe de fiscais vai verificar a veracidade das informações, e pode fazer a denúncia, a qual a gente pode, inclusive, acompanhar, que é uma denúncia que a gente se identifica. Pois é, isso eu vou só pedir um adendo, porque a denúncia anônima ela só difere da denúncia identificada no acompanhamento processual. Muitos acham que não podem fazer denúncia anônima. E pode sim, você só não vai poder acompanhar o processo. Não é isso? Isso. E lembrando também ao profissional que, obviamente, vai ser verificado, vai verificar se há verdade naquela denúncia. Porque hoje, infelizmente, a internet é terra sem lei. Então, nada é muito passível de algum colega mudar um print, mudar uma coisa. Então, nossos fiscais, eles precisam fazer a veracidade, eles vão formalizar um relatório. Esse relatório vai ser encaminhado para a presidência do conselho e o presidente vai despachar para a comissão de ética, e a comissão de ética vai dar andamento ou, né, se não houver indícios de infração, é lógico que não vamos abrir processo. Mas, havendo indícios, vamos se abrir para apurar, né? Não quer dizer que o profissional já esteja sendo julgado, mas a gente precisa apurar o que aconteceu. É importante nós frisarmos na discussão que a atividade finalística do Conselho de fiscalizar a ética, já diz, fiscalizar a ética. E o Conselho Federal, com o sistema conselhos, ele também vendo isso, observando isso, ele está investindo, tanto que nós recebemos já 2 veículos, 2 tablets, e vamos fazer agora o processo seletivo para contratar uma nova equipe de fiscalização para aumentar ainda essa fiscalização da ética. O Conselho Federal, ele só quer melhor o bom exercício profissional em prol da sociedade. E aí, assim, né, corroborando com isso que você falou, no aumento do número de fiscais, os carros à disposição, vai facilitar muito toda essa questão, porque imagina um estado como o nosso, né, com 167 municípios, Não, né, 144. 144 municípios. Imagina para 2 fiscais, porque a gente não pode só pensar em fiscalização em Belém. Não, né? é o estado do Pará, É o né? estado inteiro. Imagina só o quanto de práticos que devem ainda existir bem no interior do estado. Mas aí eu entro nessa discussão também, Carla, com o seguinte: eu não olharia só os práticos, eu olharia os práticos, os novos profissionais, os novos os antigos profissionais, todos. quem está fazendo publicidade Irregular. equivocada, irregular, quem está atuando irregular, Como irregular quem está com desconhecimento do Código de Ética, quem está com muita coisa, Marcelo. falta de documento, falta de prontuário preenchido devidamente. Então, eu estou elencando aqui os vários pontos que nós temos que nos preocupar. E isso no Pará inteiro, né? Então, pois não pode se pensar só em Belém. Exatamente, o foco que nós estamos tendo é de aumentar a fiscalização para que essa ética seja preservada. Exatamente. Né? Mas, claro, sabendo que o nosso desafio é muito gigantesco, né? É proporcional ao tamanho do estado do Pará. E o que a gente pede é a colaboração dos colegas que, porventura, denunciem, né? Saibam de alguma coisa, que também façam a sua denúncia, porque a sua denúncia vai ajudar a coibir qualquer ato irregular. Marcelo, só te cortando um pouquinho, o que a gente ouve mais os colegas de falarem, né, reclamarem que o conselho não vai, né, não chega lá, né? Mas a gente sabe que, como a gente está expondo aqui, o conselho sozinho não consegue realmente fazer muita coisa, porque o nosso estado é muito grande, né, um tamanho continental. Então, o que a gente pede e até orienta os colegas que as denúncias têm que chegar até nós para que a gente também possa fazer o nosso trabalho de maneira até correta. Porque, Penélope, a omissão é uma infração ética. Sim, isso está no nosso código. Então, Com eu certeza. saber, eu estar ciente e não comunicar... Acaba sendo conivente. Eu estou conivente com os fatos. Com certeza. E para lembrar, né, que quando a gente fala do conselho, dos conselhos em geral,
a atribuição dele é fiscalizar e regularizar o profissional, em prol, logicamente, do bem maior que a sociedade, mas também em prol dos bom profissional, porque Exatamente. ele reflete nele quando a gente quando a gente fiscaliza o profissional que está irregular, que não está fazendo o marketing adequado, que está comercializando a odontologia, mercantilizando, transformando, infelizmente, a nossa profissão, porque nós somos uma área da saúde, transformando em comércio, a gente beneficia os profissionais que seguem realmente o código de ética e que resguardam a nossa profissão e um bem-estar maior. Eu sempre digo o seguinte, a gente tem que nivelar o sarrafo lá em cima. A gente não pode nivelar o sarrafo por Exatamente. baixo. Então, dentro disso que tu acabaste de falar, Larissa, nesse contexto todo, o Conselho tem sempre sido questionado a respeito de suas atribuições. E é bom que nós deixemos bem claro aqui quais são essas atribuições do Conselho e das outras entidades. Por exemplo, está agora em voga a questão das clínicas populares. Não é preciso ninguém saber, porque é sigiloso, mas nós estamos atuando também com as clínicas populares. E principalmente quando se diz a respeito de más condições de trabalho. É preciso que vocês saibam, colegas, que as más condições de trabalho, elas não são de atribuição do Conselho resolver, e sim da Delegacia Regional do Trabalho, do Ministério Público, que vocês também podem denunciar. Agora, o que o Conselho vai resolver é sobre a fiscalização da ética profissional. Se o colega que está registrado no Conselho vai fazer o que é certo ser feito. Marcelo. E a denúncia também, quando ela vem acompanhada de má condições de trabalho, precisa também explicar direitinho que isso é uma atribuição da vigilância sanitária, que o Conselho trabalha junto, sim, com a vigilância sanitária, nas questões de fiscalização de condições insalubres. Mas precisa haver a denúncia. Sim, Carla, mas é bom, a gente tem que explicar sempre isso, porque a vigilância sanitária é com relação ao espaço físico, exatamente, as condições insalubres. Condições insalubres no que diz respeito a alguns itens. Porém, carga horária sobressalente. Não, é trabalhista. Entendeu? É trabalhista. Então, não é tudo para recair sobre o Conselho. E tudo recai sobre o Conselho. Então, eu indico para vocês o seguinte, se orientem, e a gente está dando uma breve explicação para... O que é do Conselho, cobrem do Conselho. O que é do sindicato, cobrem do sindicato. O que é da Delegacia Regional do Trabalho, cobrem da Delegacia Regional do Trabalho. O que é da Polícia Civil, é da Polícia Civil. O que é da Vigilância Sanitária, é da Vigilância Sanitária. O que é da ANS, é da ANS. Plano de saúde não é com o Conselho. Plano de saúde é com a Agência Nacional de Saúde. Ela que é responsável por resolver isso. E não recair tudo sobre o Conselho, quando o Conselho está fazendo um trabalho sério, árduo e responsável, sempre pensando na profissão, no profissional e na sociedade, para que eles todos sejam beneficiados. Concordam? Concordo. Eu vou ainda fazer mais um breve aparato sobre esse assunto, que é um assunto polêmico do momento, né? Que é essa questão das clínicas populares. A gente tem que lembrar ao profissional que é dever dele negar-se a atender em condições insalubres, porque quando ele aceita, ele corrobora com a situação. E ir para a internet anonimamente e não denunciar, ele está sendo omisso à situação. Isso tem que ficar muito claro, porque dentro das denúncias que a gente viu na internet nesse tema polêmico, a gente viu o profissional falando do outro colega que explora a relação de trabalho, mas esse profissional ele não procurou o conselho para denunciar eticamente o colega. Esse profissional reclama de condições inadequadas de insalubre, mas esse profissional ele não foi na vigilância sanitária, ele não foi no conselho, ele não prestou nenhum tipo de denúncia. E ele fica vulnerável e sujeito a um processo ético porque está difamando uma determinada instituição, seja ela quem for, certa ou errada, tá? Correndo o risco de sofrer processo ético. Não por falta de provas. E ainda assim, numa possível fiscalização dentro do conselho, fizer dentro de clínicas populares, o profissional que estiver atendendo, ele vai responder junto com todo mundo que estiver lá conivente com a situação. Então, é infração ética deixar de oferecer ao nosso paciente o que é o correto. Isso é uma das maiores infrações éticas. Então, quando eu sei que eu estou atuando no ambiente insalubre e que eu aceito essa condição e não denuncio, eu estou sendo conivente, eu sou o maior infrator ético, porque se eu me negar, não tem atendimento.
não é verdade? Então, é um dos temas que eu sei que é polêmico, mas a gente tem que deixar esclarecido para o profissional, para ele entender a autorresponsabilidade dele também dentro das denúncias dele, porque é muito fácil você ir lá na internet, colocar de maneira anônima, não se identificar e cobrar de uma coisa que nunca chegou ao conselho. Eu falo porque eu estou à frente da comissão de ética e essas denúncias de insalubridade pouco se vê lá no conselho, infelizmente, porque eu gostaria que tivesse a denúncia para que a gente pudesse apurar, né? Procurar junto com a vigilância. Junto com a né? vigilância, As lógico. principais denúncias que nós temos é em relação a tratamentos com muitas Falta vezes de documentação. falta de documentação, Publicidade. publicidade também, né? E a outra que eu diria também é em relação a Atos tratamentos Não- que não são não permitidos, concluídos. não Não são são permitidos, não são permitidos. Ah, sim, né? sim, Que não sim. são permitidos. Que aí O exercício Né? legal O da exercício legal da da profissão. profissão. O exercício Fala um da pouquinho a profissão. respeito do exercício legal da profissão, quando tu estavas à frente da comissão de ética, e na mesma levada eu quero saber da Larissa também, se houve um acréscimo ou decréscimo ou está estagnado essa situação. Para onde estamos indo? Então, a questão do exercício legal da profissão, ela se dá, né, a partir do momento que o acadêmico se forma, ele não está registrado, ele está irregular na profissão. A partir do momento que ele... Vamos esclarecer uma coisa. Pois Para é. ele poder se inscrever, ele precisa da colação de grau e do Isso, diploma. isso, Não é isso? Aí isso. ele pode dar a entrada Ele e se dá a inscrever. entrada, se inscreve e aí ele fica regularmente liberado para exercer a profissão. Agora, ele se forma e ele não se registra, ele está como irregular. Ele não é ilegal. A partir do momento que ele atende, ele precisa estar registrado no conselho. O ilegal, ele é aquele que não é profissional capacitado ainda. E qual E aí eu situação incluo- ele pode ser imputado? É com a ética ou é com o crime? Então, se o acadêmico é com crime. O acadêmico ou qualquer Que prática estiver atendendo, né? que estiver em Sem- atendimento fora do vínculo com a faculdade onde ele estuda, ele vai estar como ilegal. E ilegal Então, é cometendo responsabilidade exercício ilegal da profissão, ele não vai ser julgado eticamente conselho, ele não é vai artista. ser É caso de polícia. caso de polícia, é caso criminal, e ele vai Isso. ser julgado pela justiça comum. Isso é para vocês Isso. ficarem bem atentos, porque essa é uma realidade que não tem sido uma prática incomum. Nós temos visto isso em nível Brasil. Aí a Larissa pode explicar agora melhor com relação ao exercício legal da profissão em profissionais que atuam fora da área da Do odontologia. estrito limite da profissão. Pronto. Só fazendo um aparato, né, sobre o exercício legal e o exercício irregular. A Carla citou o exercício irregular do profissional que se formou, concluiu, recebeu o diploma, mas não se registrou, ele é irregular. Mas existe também o profissional que a gente, infelizmente, também vê muito. Ele se formou, aí ele conseguiu uma declaração da universidade e ele registra como uma carteira provisória de 2 anos. Essa carteira provisória, ela perde a validade Caduca. e ela É verdade. caduca e ela precisa ser regularizada, porque se ele continuar atuando, ele continua como irregular. E ao mesmo tempo tem uma outra situação, que é o profissional que vem de outro estado e não se registra também no conselho. Ele também está irregular no nosso estado, né? É verdade. Ele não está atuando na regularidade. Dentro do estrito limite da profissão, não acho que nem um segredo para o profissional odontólogo, que hoje a gente tem uma área maravilhosa, a qual eu sou muito fã, que é a harmonização. Uhum. E só que dentro da harmonização não é incomum, e a gente tem visto, né, alguns profissionais passarem um pouco do limite, né? E dentro disso a gente precisa lembrar o profissional que quando ele exerce a profissão passando dos limites dela, ele passa a ser um exercício ilegal, que é crime, né? O conselho pode sim atuar em cima do profissional como a parte administrativa, a parte ética dele, porque ele passou pelo exercício legal, mas assim como outros conselhos de outros profissionais podem atuar em cima do profissional em nível de delegacia, levar ele a um assunto criminal. Às vezes eu vejo que o profissional ele não tem noção da responsabilidade que ele está cometendo quando ele passa o limiar da profissão dele. E isso, assim, além da gravidade,
para a sociedade, porque ele atende um paciente numa alçada que ele não tem, Não está dentro da grade não está dentro curricular. da grade curricular dele, ele não tem conhecimento sobre aquilo, e numa uma possível intercorrência com o paciente, aquilo vai sobrar para outras classes, e isso vai gerar uma grande problemática, além de levar a má fama da harmonização, que é uma especialidade linda e que não deveria ir por esse lado. Com certeza. É importante falar o seguinte para o nosso público. Nós, da plenária atual do Conselho Regional de Odontologia do Pará, nós somos a favor da harmonização orofacial. Nós somos os únicos que podemos fazer a harmonização orofacial, né? Não é harmonização facial. Então, a nossa especialidade de harmonização orofacial, ela foi criada em 2019 pelo Conselho Federal de Odontologia e, pasmem vocês, em 2020 já teve que haver uma resolução para limitar a atuação do profissional na harmonização orofacial. Gente, a gente não está querendo nada que não seja correto. Basta fazermos o que for correto. Vamos ter divergências de pontos de vista, muitos não corroboram com o nosso pensamento, mas nós somos e seremos sempre a favor de todas as especialidades odontológicas exercidas corretamente dentro do nosso Código de Ética. Que isso fique bem claro. E assim, complementando o que a Penélope perguntou, com relação ao aumento ou diminuição disso, eu poderia dizer que, com relação às denúncias éticas de representação, que é aquele, por exemplo, que o paciente entra no conselho contra um determinado profissional dentista, elas até que estabilizaram com relação a exercício ilegal da profissão, ou seja, ter ultrapassado o limite da área da odontologia. Mas, assim, há algum tempo atrás, quando isso começou, a Larissa sabe, nós tivemos problemas sérios com relação a entidades da medicina denunciando profissionais dentistas que estavam atuando fora da área de atuação da nossa profissão, entendeu? Então, nós tivemos muito. Então, assim, eles não estão errados. A lectomia não é para nós, né? Então, as associações de dermatologia, o Conselho de Medicina, otorrino, cirurgião plástico. Então, vai denunciar mesmo, porque eles não estão errados. É um tema muito polêmico, né, Carla? A gente vê, assim, que muitas denúncias englobam essa parte, né? E assim como o Marcelo falou, nós não somos contra, né? O Conselho nunca será contra a harmonização, até porque é uma especialidade que ela veio está legalizada. Exatamente. E complementar e muito bem. É maravilhosa. Mas o profissional ele tem que ser profissional, né? Tem que ser ético nessa questão, né? E saber que a gente tem limites para isso. Eu acho que limite é a palavra certa com relação ao que se chama ética, né? Eu acho que responsabilidade. Não, limite também, porque você sabe até onde você pode e até onde você deve ir, né? Imagina só, se para os seus filhos você não dá limites, se você imagina daqui a um tempo de que forma como eles vão te tratar dentro de casa. Exatamente. Então, a mesma coisa em relação à profissão, tudo vai até o ponto onde é o meu direito e o dever do outro. Né? Sim, então, sim. E dizer que a gente não quer ninguém dentro do conselho respondendo processo, não, né? A gente quer que as pessoas façam o seu trabalho com dignidade, É. com responsabilidade. E que nós estamos com lá, honestidade. inclusive, para defender os profissionais que muitas das vezes são colocados numa condição de um processo ético e que a gente vê que é aproveitamento do próprio paciente. Sobre isso é até Entendeu? importante. Então, fazendo tudo certinho, é lógico que o conselho vai Sobre isso dar eu quero ganho de até te dar causa. um depoimento aqui. Eu tive uma situação, quando iniciei no CRO pelo Pará, nosso programa lá em Marabá, nós fomos fazer uma palestra e nessa palestra um colega de repente pediu a palavra. Eu não lembrava, eu não conhecia esse colega. E quando ele pediu a palavra em público, todos os dentistas lá em Marabá, ele disse que o conselho tinha ajudado a ele
a se livrar de uma condenação na justiça comum. E eu não sabia, quis ouvir essa história, né? Ele pegou e disse o seguinte, que ele foi processado eticamente no conselho, né, por conta de um trabalho que ele fez em porcelana, e a paciente dizia que era em resina, e a perícia do conselho, fui até eu que fiz essa perícia há uns 8 anos atrás, viu que era porcelana mesmo, identificou como porcelana, e ele tinha todo o prontuário, tudo direitinho. Então ele foi absolvido pelo conselho. Sim. E aí ele disse que essa absolvição no conselho, ela serviu para que ele não fosse condenado na justiça comum, que a paciente entrou contra ele pedindo R$214 mil. E o juiz entendeu que, como ele tinha sido absolvido no conselho, ele não deveria ser condenado na justiça comum. Daí a importância do prontuário bem preenchido e a importância de seguir os preceitos do nosso Código de Ética Odontológico, que, de repente, toda essa situação que você pode ser levado pela vida a uma situação desfavorável, o conselho, nesse momento, Sim. foi favorável ao colega, né? Então, isso é um dos casos que cada um de nós tem conhecimento, e isso mostra a seriedade com que a nossa maior instituição tem que continuar trabalhando. Eu né? queria levantar uma polêmica que eu escuto muito, né? O nosso código de ética ele está desatualizado. Eu já tenho uma para te contar, mas Não, eu aí. já tenho também, que era isso que eu ia contar, Tá. né? O Conselho Federal agora, o Marcelo já sabe também, né? Pronto, Está então é montando isso. várias comissões e uma delas, né, a atualização do nosso Código de Ética. Então, está sendo montada, já existe, aliás, essa comissão, e agora, dia 7 de março, será a primeira reunião, né, com relação a todas as comissões para as diretrizes do Conselho Federal em relação à programação das alterações que vão ser feitas nessas diversas comissões. Para esclarecer ótimo, bem né? o que a Carla fala, o Conselho Federal tem 13 comissões. Tem comissão de ensino, comissão parlamentar, tem comissão de diversas frentes de trabalho. E agora, em 2023, está planejado para ser implementado o novo Código de Ética Odontológica, que está desde 2012, né? Ele foi refeito em 2012 e foi homologado para funcionar a partir de 2013. E em 2013, como a gente sabe, não tinha ainda essa velocidade de informação nas redes sociais que tem hoje. Então, esse é um dos maiores pontos também, que há a necessidade de reformular esse Código de Ética Odontológico, né? Tem também a parceria, né? Lembrando, né, Marcelo, com a OAB. Sim, né? nós falamos ainda há pouco da cartilha, das principais infrações éticas, né? Então, e as orientações, né? E as orientações para o profissional de que forma conduzir em situações que ele esteja... Em breve nós vamos trazer os responsáveis por essa parceria com a OAB para o Odontocast, para a gente também elucidar mais ainda essas questões de direito médico e odontológico. E, assim, no nosso entendimento de trabalho, eu estou há 30 anos no mercado e eu estou muito, muito otimista com o posicionamento do sistema conselhos. Eu posso adiantar para vocês, porque eu nunca vi, nesses 30 anos, um Conselho Federal estendendo tanto a mão para os conselhos regionais como eles estão fazendo agora, né? Com veículos disponíveis, com verbas disponíveis, com equipamentos disponíveis. Ajudando a crescer, né? Com todo o apoio que os conselhos regionais precisam para fiscalizar a ética de uma forma benéfica para todos nós. Então, esse posicionamento eu já deixo publicamente registrado, o agradecimento, os parabéns a todo o Conselho Federal de Odontologia por estar alocando recursos aonde tem mais necessidade para se fazer um bom trabalho. Faça alguma pergunta para os meninos agora. Não, na verdade, você tocou na questão do CFO, os colegas, né, que não têm essa orientação, acham que é de competência do CFO essa ingerência sobre a criação de novos cursos, né, e que poderia ser feito alguma coisa. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Qual é a responsabilidade do CFO em relação a isso, né, para que ele não seja mais tão atacado como... Na verdade, como ele é hoje. O CFO até fez agora, em outubro de 2022, uma judicialização
a Justiça para o MEC não abrir novos cursos, nem novas vagas nos cursos já existentes. O MEC recorreu, aí o CFO recorreu ao recurso do MEC e o juiz pediu para o MEC apresentar explicações, né, fazer a sua defesa sobre a questão dessa abertura de novos cursos. E o CFO está aguardando agora isso aí. Ou seja, o nosso conselho está brigando também. Nós estamos sempre à frente das questões, todas elas, mas é preciso que a sociedade, tanto o cidadão comum quanto a sociedade odontológica, ela tenha um entendimento também de que nós dependemos muito de políticas públicas, que os nossos políticos públicos, não só os de classe, mas façam a parte deles no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras de vereadores, né? Onde eles criem leis para que elas possam ser executadas pelos nossos gestores, né? Em nível municipal, estadual, federal. E, para isso, o Conselho Federal está sempre cobrando das instituições, dos órgãos devidos, dos órgãos competentes, mas não depende só dele. E é preciso que a odontologia entenda essa forma de cobrar também desses órgãos. Por exemplo, se um dentista está com algum problema que não seja o conselho que vai conseguir resolver, ele tem que ir ao Ministério Público, ele tem que ir à Delegacia do Trabalho, ele tem que ir ao sindicato, ele tem que ir à Agência Nacional de Saúde, ele tem que ir à polícia, ele tem que ir ao PROCON, ele tem que ir à Vigilância Sanitária. Todos esses órgãos, junto com o conselho, é quem vai poder ajudar a resolver. E, Marcelo, uma coisa assim que eu falo por experiência própria, o colega ele não pode se sentir intimidado ao denunciar. Você mesmo concursado no serviço público, você pode denunciar, você pode processar, você tem que ir atrás dos seus direitos. Eu não só posso, como eu denunciei. Então, eu posso dizer, vou falar por mim, por outros colegas, que temos um processo contra uma prefeitura porque nós não temos os nossos direitos preservados. Então, esse processo está correndo na justiça e foi a forma que eu encontrei, porque administrativamente eu não consegui resolver mais. Eu tive que sair da esfera administrativa e ir para a esfera judicial. Então, essa é a questão que nós temos que trabalhar. Nós temos que ser honestos, principalmente porque o nosso conselho não é só para pagar anuidade. O nosso conselho resolve demandas de muitas ordens, de que é a competência dele. Com certeza. E é bom o colega ter esse engajamento, né? Se sentir também responsável pela sua profissão e nos ajudar, né? Eu acho que falta a classe ela se unir, né? E brigar realmente pelos seus direitos e não esperar que o conselho resolva tudo. Eu vou falar um outro acontecimento que ocorreu comigo também, que é para vocês terem a ideia. Eu, quando estava atuando numa unidade de saúde básica, eu tinha um horário que era depois de uma colega. Tipo, a colega começava de 7 às 9, meu horário era de 9 às 11. E quando eu cheguei, ela estava no primeiro paciente do horário dela. Ou seja, ela tinha atrasado tudo. Que eu adentrei ao consultório, eu vi que não tinha condições de trabalho nenhuma. Sem ar-condicionado, equipamento totalmente deteriorado, vazando, complicado. E pedi para que ela suspendesse. Só que eu era concursado e ela era contratada. E ela não quis suspender. E aí eu fui lá na direção e mandei suspender o atendimento, avisei para os pacientes que estavam correndo risco ali e não permiti mais que o atendimento ocorresse. A direção da unidade de saúde veio até mim dizendo que ia continuar, e eu disse que não ia, que eu iria fazer um relatório e iria protocolar uma via na direção, uma eu iria para a Secretaria de Saúde e uma eu ficaria comigo para ir à imprensa. Imagina, isso foi em 2010, mais ou menos. E aí, fui embora. Quando a Secretaria de Saúde me chamou, o coordenador de saúde bucal me chamou, eu fui até ele e ele perguntou o que tinha acontecido. Eu expliquei, então o que tu queres fazer? Eu quero trabalhar. Como é que tu pode trabalhar? Posso fazer palestra nas escolas? E eu passei 4 meses fazendo palestra nas escolas. Palestra educativa. Mas eu só voltei a atender no consultório. E o consultório só voltou a atender com os outros colegas também 4 meses depois.
É um direito meu que está no nosso Código de Ética, com nossos 60 artigos dentro dos 13 capítulos que tem. 19. Não é isso? 19 capítulos, perdão, obrigado. São 60 artigos dentro dos 19 capítulos, né? Então, isso é um direito meu, como tem outros tantos direitos, mas eu também tenho que cumprir meus deveres. E esses deveres, todos eles estão dentro do nosso Código de Ética. Basta que eles estejam cumpridos, que nós não teremos problema. O Conselho não atua com o bom profissional. O Conselho só vai atuar contra o mau profissional. Ou contra o exercício legal da profissão, ou o exercício irregular da profissão. Não é isso? Tá certo. Algum caso que alguma de vocês queira contar? A hora é agora. A gente está Eu queria aqui. fazer uma pergunta Não, é melhor não para a falar em comissão caso, de porque eu ética, tenho para a muitos. Larissa, que é presidente. Larissa, o colega que quiser contribuir, ajudar junto ao conselho, ele pode fazer isso? Existem diversas maneiras dele contribuir com o conselho, né? Primeiramente, o próprio profissional, ele deve ser fiscalizador, tanto dele mesmo como profissional, e se ele tiver conhecimento, ele deve sim denunciar ao conselho. É uma forma de contribuição. Ou ao conselho ou aos outros órgãos competentes. Se ele está vendo o exercício legal de um prático, a delegacia é o órgão competente. Se ele está vendo o problema de insalubridade, a vigilância e o conselho podem ser os órgãos competentes. E dentre outras, ele está vendo uma situação que ele tem que ir num órgão público, né? Ele faz a denúncia ao Ministério Público. Então, assim, ele tem diversas formas Plano de saúde, é para quem? É para a Agência Nacional de Saúde. Ele tem diversas ferramentas que a sociedade, a gente como indivíduo, né, que convive em sociedade, a gente tem diversos locais a quem responder e a quem recorrer quando a gente tem algum problema. E a outra forma de contribuir, lógico, a gente tem a comissão, ela é aberta a receber bons profissionais. É lógico que dentro das normativas para participar de uma comissão de ética ou de uma câmara de instrução, não ter nenhum processo ético, né? Estar regular com o conselho, isso vai desde cadastro até, desculpa falar, regularização financeira, né? Que é um tema polêmico, para poder estar juntos com a gente vai achar maravilhoso, porque a nossa Com demanda é certeza, altíssima, né? Eu vou aproveitar isso para puxar um link que é em relação ao que leva a maior quantidade de processos éticos ao dentista do paciente, que é a falta da documentação. O dentista que ele leu o código de ética, lá tem muito bem explicitado todas as documentações necessárias ao profissional. Então, ele ter essa documentação, isso resguarda o direito deles, porque nem sempre, né, vamos sofrer denúncias que são de veracidade. Pode ser realmente que aconteça, como a Carla falou. Um paciente que se achou lesado, mas ele teve todos os direitos dele resguardados. E tem a má-fé também, né? E a má-fé. A má-fé, ela pode vir de todos os lados, né? Sim. A gente que vive e convive com o ser humano. Então, assim, dentro disso, ter o seu documento, ter o seu prontuário, a sua ficha de anamnese, o seu termo de consentimento livre esclarecido, documentação complementar, contrato de prestação de serviço. Hoje o dentista não está habituado a isso, mas ele tem que se habituar, porque é uma prestação de serviço, contrato de prestação de serviço, contrato de desistência de tratamento. E lembrar que o prontuário ele é do paciente, então o paciente requerendo, o dentista tem que fazer uma cópia e dar a documentação do paciente. Então, todas essas coisas são as que mais levam o profissional a sofrer processo ético e perder dentro do processo ético. É a falta da documentação. Porque o profissional que ele tem a documentação, ele dificilmente vai levar um processo ético ou dificilmente vai perder um processo ético, porque todos nós estamos passíveis a acontecer quando a gente fala de paciente para dentista. E dentro a outra coisa para a gente, né, também não, que é um dos casos maiores de repercussão dentro da comissão de ética que a gente vê, é a publicidade, que hoje eu vejo a odontologia como uma das mais livres para publicizar. Qual é a saúde, a área da saúde, apesar da gente ver outros profissionais fazendo, eu sei que eles não têm esse tipo de resolução, qual é a outra área de saúde que é liberada de postar um diagnóstico final, um diagnóstico inicial e um resultado final? Eu não vejo. Então, eu acho que a gente tem várias armas de marketing que a gente não fere, não tenta granjear o paciente do colega, não tenta mercantilizar a profissão e que leva
trazer benefícios para a gente, além de dar informação ao paciente, né? A criação da resolução 96 já foi uma grande conquista, Eu acho com que é antes uma- e depois, né? Com Eu o acho... diagnóstico e o resultado. Isso daí já É só foi mudar o nome, bem porque interessante. não mercantiliza. A questão do antes Exatamente. e depois, ela dá uma projeção para o paciente de que aquele resultado não depende de mais nada a não ser daquela foto. E não é assim. O que acontece? A gente, para tratar um paciente, o resultado ele vai ter uma série de circunstâncias que vai levar ao resultado positivo ou não tão positivo assim. Principalmente São várias trabalhar com as expectativas do paciente, não exatamente. prometendo o que não pode Não, dar. exatamente. É o que eu posso dizer ao profissional que ele tem hoje. Eu acho que a odontologia dá muita arma de marketing. E que não precisa, né, fazer esse marketing agressivo, esse marketing que... Apelativo. apelativo. O marketing do marqueteiro, né? Vamos fazer o marketing do cirurgião dentista, o profissional da odontologia. Uma coisa apelativa que até, vamos falar de uma maneira... até deixa, desvaloriza a nossa profissão. Essa que é a realidade. Isso é um ponto importante, porque hoje está se vendo muito marketing do publicitário que não tem o entendimento do código de ética. Isso é até uma boa dica, porque, de repente, se você vai contratar um publicitário para fazer o seu marketing, que faça ele ter acesso ao código de ética, que aí pode ser que até ele tenha a condição de fazer melhor ainda. Até porque o seu profissional, marketing. ao responder um processo ético no conselho com relação à publicidade, ele não vai ser o marqueteiro dele o responsável. Exatamente. Vai ser ele. Ele é o responsável. Não interessa o que o cara fez. Sim, Entendeu? puxando esse assunto também, Larissa, eu queria que tu fizesses um convite aos colegas que tivessem interesse de participar do conselho, mas das comissões também. Nós precisamos de colegas para atuar na comissão de harmonização, de cirurgia, de orto, de todas as especialidades, né? São as câmaras técnicas, para que a gente possa ter um trabalho melhor ainda. Pronto, o colega está convidado, como eu disse, dentre os requisitos, a gente tem estar regularmente com o conselho, né, estar regular com a profissão, não ter sofrido nenhum processo ético. Eu acho que no final dá para pedir para passar o e-mail da ética e ele pode estar solicitando, estar participando, enviar, né, o nome dele, o número do CRO dele, a especialidade, para a gente ver onde ele se galgaria melhor. A gente precisa muito dessa mão de obra. Fica muito, eu fico assim, vou trazer uma polêmica. Às vezes o colega fala, mas quando a gente convida a fazer parte com a gente, ele não quer, porque é um trabalho voluntário. Então, assim, doar-se pela profissão é uma coisa que enaltece, eu acho que enaltece e valoriza qualquer profissional. Então, fica aí a dica para o profissional que se interessar, depois pode estar passando o link do e-mail da ética para a gente, e a pessoa pode se identificar, dizer a especialidade, o número de CRO, e a gente pode estar marcando uma reunião. Tá bom, agora eu vou pedir para as nossas duas conselheiras da ética também falar em nome do conselho em relação à vedação do acadêmico, do graduando em clínica, em atuação na clínica, fora da faculdade. Então, isso já está no Código de Ética, mesmo sendo um Código de Ética com um certo tempo. Então, desde lá já está determinado que toda e qualquer ação técnica, acadêmica, ela precisa estar vinculada à instituição de ensino no qual o aluno pertence. Então, o acadêmico, ele pode fazer estágio? Pode, desde que esse estágio esteja vinculado à instituição. Tá? Agora, o que não pode é fazer nenhum tipo de curso de atualização, imersão, aperfeiçoamento e muito menos especialização antes de estar formado, né? Esses cursos onde tem atendimento clínico, ele é prerrogativa do cirurgião dentista e não do acadêmico. E qualquer um pode denunciar, né? E qualquer um pode Quando souber denunciar. uma E aí ele vai situação dessa, responder, tanto quanto nos outros exemplos que nós citamos, como exercício legal da profissão. E aí não é o conselho que atua sobre este acadêmico, porque ele não está registrado. Quem atua sobre o acadêmico é a polícia. Então fica a dica, né? Porque a gente tem sabido de muitas informações aí que isso tem ocorrido. E o conselho só vai atuar mesmo mediante as denúncias. E através dessa resolução, que foi agora de 2000 e
19, decisão, né, foi encaminhado para todas as instituições de curso. Então, os coordenadores estão cientes disso. E eu vou fazer mais um aparato sobre isso, né? O coordenador e os profissionais que aceitarem, dentro das suas clínicas, fazer cursos para acadêmicos, sabendo que eles estão acobertando e ensejando o exercício legal da profissão, eles podem ser punidos pelo conselho, sim. A gente pode abrir processo ético contra o profissional e vai. E, diante da informação, o conselho também pode oficializar a delegacia contra o acadêmico ou o ilegal. Porque isso, pra gente, pra nós como profissional, eu sempre falo, nenhum profissional quer ver um exercício legal da profissão, porque isso põe em risco a vida do paciente, põe em risco a qualidade da saúde daquele paciente. Então, ele precisa de uma carga horária mínima de conhecimento para poder adentrar diversos cursos que estão sendo feitos aí. E isso é uma das, né, que a gente sabe que tem chegado no conselho várias denúncias e da feita que o conselho atuar, não vai ser por falta de aviso, porque foi oficializado todas as IES, né, as instituições de ensino, e fica esse recado aos profissionais para que eles tomem cuidado. Pode ir. Eu até diria mais longe. Eu peço a todos esses profissionais que tenham muita responsabilidade, porque o conselho ele está, sim, atuante, ele está observando tudo o que está acontecendo ao redor e as ações que forem feitas, se forem Flagrados. se forem Tiver veracidade, se tiver né? veracidade no momento em que essas ações forem feitas, nós não vamos deixar de autuar. Nós vamos fazer o que tem que ser feito. Então, isso não é nada que Esteja o conselho fugindo da nossa esteja fazendo um trabalho que não seja dele. Nós estamos, sim, com responsabilidade, tentando fazer a odontologia ter um nível que ela merece ter. Meninas, o tempo é muito rápido, né? Foi realmente bastante produtivo, bastante certeza. interessante discutir com vocês, conversar com vocês, mas nós já precisamos encerrar a nossa conversa, que foi muito bacana, tá? Eu peço as considerações finais de cada uma de vocês, 30 segundos, rapidinho, para a gente poder finalizar. Tá, eu só quero agradecer o convite de estar aqui, né, e de poder contribuir de alguma forma com o que a gente chama de ética, que tudo que é moral é ético, né? Então a gente tenta fazer o mais certo possível para errar o mínimo necessário. Então, eu acho que é por aí. E agradecer o Marcelo, a Larissa pela confiança, a Penélope também, de estar trabalhando junto com vocês lá no Conselho, que é uma equipe maravilhosa e que só quer o bem da odontologia. Obrigada. Larissa. Eu queria agradecer, né, ao conselho, ao presidente, à secretária, pelo convite da gente estar aqui, podendo contribuir um pouquinho mais com a classe, tentando esclarecer algumas informações que eu sei que às vezes elas deixam dúvidas, e dizer para o profissional, para o colega, que ele é sempre muito bem-vindo ao conselho. O conselho é nosso, é de todo profissional odontólogo, dos auxiliares, dos técnicos de saúde, que a gente é um corpo, né, da saúde bucal, e que vocês estão todos convidados a estarem lá, e que quem quiser estar lá com a gente, puder ajudar, a gente vai aceitar, essa mão de obra vai ser aceita com muito carinho. E é isso. E eu gostaria de agradecer a participação de vocês e também gratidão por estar aqui com vocês, aprendendo sempre, né? A cada dia eu aprendo uma coisa diferente e isso é muito enriquecedor para a minha profissão e como pessoa também. E dizer aos colegas que o conselho está de portas abertas, como você falou, né? Reiterando, o conselho é nosso. Então, às vezes, uma desinformação, né? No que é competência, tem uma situação, eu não sei a quem possa recorrer. Você pode ir lá no conselho também buscar essa informação que a gente orienta de portas abertas. Bom, prazerzão estar com vocês. Obrigado sempre. Fazer parte desse time com vocês é uma honra, um privilégio para mim, né? E acreditar que a gente pode fazer alguma coisa ainda para mudar a história da odontologia sempre para melhor é o que me move ainda dentro desse preceito. Aos colegas, dizer que, mais uma vez, nós estamos finalizando um episódio sobre um tema muito importante, que chama-se ética odontológica, Código de Ética Odontológico,
para que todos que tiverem qualquer dúvida, que nos procurem. Nós somos uma equipe que não é dona da verdade, nós não somos nem um bicho-papão também, mas nós estamos aqui para tentar fazer o máximo que nós pudermos em prol da odontologia, do cirurgião dentista, do bom profissional e da sociedade. Um grande abraço a todos.